Interessante para quem olha a construção civil de fora, não imagina que a gente ainda executa a partir de uma folha. Então, a partir de 2020, mas mais popular a partir de 2010, começou a surgir o BIM, Building Information Modeling. Deveria ser o padrão de todas as empresas. A gente percebe que muitos ainda não estão inseridos no BIM ou não da maneira ou na sua plena essência de realmente provocar uma colaboração durante as etapas de projeto. O que veio de diferente em relação ao CAD? Justamente o I do BIM, que é Information. E se você mergulha realmente nos dados ali dos projetos, é somente 15% que fazem referência à interferência entre disciplinas, que é de fato elementos se colidindo de disciplinas diferentes e o que é comumente conhecido como o Clash Detection, né? E todo o outro restante faz referência à falta de comunicação, divergência de informação. E aí, falando de dados, de modelo BIM, né, quando eu penso realmente no modelo BIM, eu penso ele num grande banco de dados, que a gente poderia estar usando esses dados para extrair muitos insights estratégicos, mas na prática, eu ainda vejo que a gente está muito no 3D. A gente foi entendendo que existem muitas informações, a gente tem muitos dados na construção civil, só que o problema é que eles estão desestruturados. Beleza, a gente está com a estruturação dentro do BIM, mas eu não estou com a acessibilidade. Quando a gente traz para IA, foi a primeira coisa que a gente pensou, porque a gente não lança uma ferramenta onde eu busque todas essas informações que estão lá no escritório e é acessível para quem está no canteiro. Ainda falta olhar para quem é da construção civil, para esse conceito de inovação, entender como os projetos de inovação são desenvolvidos. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que está transformando o setor de arquitetura, engenharia, construção e operações, também chamado de AE, a integração entre BIM e inteligência artificial. Nos últimos anos, vivenciamos o processo de transformação digital do setor de construção civil impulsionada pela Building Information Modeling, o BIM, o que trouxe uma nova forma de projetar, planejar e gerenciar empreendimentos, exigindo soluções cada vez mais inovadoras para superar os desafios tradicionais do setor. Mas a transformação não para por aí. A inclusão da IA neste processo pode potencializar essas mudanças, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados e elevar a eficiência operacional. Por conta disso, vamos explorar hoje como essa combinação vem mudando o jogo, quais são os desafios, oportunidades e tendências para profissionais e empresas que querem se manter competitivos nesse novo cenário. Para promover esse debate, convidamos Cícero Salaberry e Mariana Ramalho, além de Marina Teixeira e Gibran Raul, aqui da Tecno. Bem, Mariana, Cícero, Marina, é um prazer recebê-los aqui no TecnoCast. Para a gente iniciar esse bate-papo, tenho certeza que vai gerar bastante insights, bastante conhecimento
tanto sobre BIM, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre inovação. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, contasse um pouquinho da trajetória de vocês, conte um pouquinho da ConstruFlow. Então, a gente pode começar assim, Mariana pode se apresentar, Cícero, Marina também, por favor. Boa. Primeiro, obrigado, gente, pelo convite. Com certeza a gente está muito feliz de estar aí contribuindo com vocês. Falando um pouquinho de mim, então, eu tenho formação em engenharia civil e acabei direcionando sempre para o lado de tecnologia, então tenho especialização em inovação, em startup, mas no começo da minha carreira eu venho de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, estou falando com vocês aqui de Canoas. Lá é litoral, tem em torno de 50 mil habitantes e eu me sentia um pouco limitada no sentido de oportunidades, né? Principalmente falando na área da engenharia. Então, isso sempre tendenciou a me fazer com que eu buscasse, durante a faculdade eu preciso pisar em um canteiro de obras para me formar, senão que tipo de engenheiro eu vou ser? Acabei vindo para a região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, e na primeira obra onde eu comecei a atuar, eu tive a oportunidade de acompanhar um sistema industrializado, que são as paredes de concretos. Então, logo nos primeiros contatos, eu comecei a ir enxergando uma construção um pouco diferente da tradicional que a gente está acostumado e entendendo que existiam essas outras áreas, assim, de atuação. Nesse momento, na realidade, eu trabalhava em uma empresa ali parceira que fornecia kits para essa obra. Foi onde eu conheci o Cícero, lá em meados de 2018 e 2019. E a partir disso, cada vez mais eu fui entendendo que, ok, legal, mas ainda tem um grande caminho a percorrer, principalmente pensando em construção civil, a dificuldade de cultura, às vezes, que a gente visualiza ali no canteiro, de mudar a cabeça das pessoas, essa resistência, né, às mudanças. E nesse momento surgiu uma oportunidade muito bacana de começar a construir a ConstruFlow junto com o Cícero e o Rodrigo. A partir daí, acredito que vou deixar o Cícero contar um pouquinho do início da ConstruFlow e a gente vai complementando aí juntos. Tá bom, obrigado, Mari. Bom, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul também, sou de uma outra cidade, Santa Cruz do Sul. Sou engenheiro civil, formado pela URGS em Porto Alegre, então me mudei muito cedo para Porto Alegre para fazer a engenharia civil, e sou filho de construtor, né? Então meu pai tem uma construtora aqui em Santa Cruz, e eu vivi isso desde criança, essa parte de obra, eu sempre gostei de obra, e vivi uma parte um pouquinho diferente, porque meu pai tem uma construtora muito organizada, muito bem detalhados os processos, com funcionários próprios, com equipamentos próprios, então para mim a construção civil era muito organizada. E aí quando eu comecei a fazer a engenharia civil e comecei a ter alguns estágios, eu percebi que não era tão organizado assim, que tinha algumas lacunas, principalmente em médias e grandes construtoras, que tinham dificuldade de manter um canteiro de obras organizado, e principalmente vindo projetos com qualidade não tão boas. Então, a minha indignação começou aí por ter um olhar de construção civil idealizado como muito mais bonito, e quando eu cheguei na realidade não ser tão bonito. Então, ali por 2014, 15, depois de ter trabalhado, já formado e trabalhado em diversas construtoras, eu resolvi criar minha primeira empresa de BIM, que se chama Projeta BIM, 2015, para fazer a compatibilização, a modelagem, então a transição do CAD para o BIM, a compatibilização e conseguir entregar um projeto um pouquinho melhor para o engenheiro de obra, para ser uma vida um pouquinho mais fácil. Então, a gente fez esse processo inicial de criar a Projeta BIM, então foi a minha primeira empresa com o Rodrigo, e depois, em 2019, a gente tinha o nosso sistema próprio, se chamava BIM Web, que depois a gente resolveu transformar esse sistema próprio em ConstruFlow, e aí tornar ela numa empresa separada do serviço. Então, primeiro eu prestava serviço, modelagem e compatibilização, a gente criou dentro da Projeta BIM esse sistema para gerenciar os nossos erros de projetos. Como os clientes estavam pedindo muito que eles queriam o sistema e não o serviço, a gente resolveu criar a ConstruFlow para
pegar um nicho de mercado bem interessante, que é essa gestão de erros de projetos. Então, em 2021, a gente criou, na verdade, no meio da pandemia, 2020, depois de 2021 a gente começou a operação da Construflow propriamente dita. E foi bem engraçado, porque, pela minha perspectiva, foi um momento de eu quero muito pisar na obra para entender como é que funciona, e quando eu finalmente consegui, eu mudei totalmente, eu quero sair da obra, eu não quero de jeito nenhum ficar aqui, a oportunidade da minha vida é a Construflow, vamos embora. Olá, pessoal, meu nome é Marina, eu sou arquiteta de formação, e ao longo da minha carreira eu me especializei na parte de gestão de projeto, por vivenciar em projetos de alta complexidade, sempre com muitos stakeholders envolvidos. Nos últimos anos eu acabei indo mais para a área de coordenação, gestão e coordenação de projetos em BIM, e indo para essa área, né, de coordenação de projeto em BIM, eu tive mais esse olhar para a tecnologia, para a inovação, e para todo esse processo de transformação que está sendo ocorrido nos últimos anos no mercado da construção. E, recentemente, eu vi muita oportunidade de fusão dessas duas compreensões entre BIM e IA, né? Quando a gente pensa no modelo BIM, é um modelo ali com muitos dados e informação, que pode ser muito potencializado através do uso de IA, e atualmente eu estou como CEO aqui na Tecnio, cuidando também dessa parte de gestão de projetos de inteligência artificial, e é isso. E aproveitando, pessoal, já que você falou aí, Cícero, o termo BIM, e o nosso público é bem diversificado, passa uma visão geral para a turma sobre o que seria, né, o que seria o BIM, e por que qual que é a importância dele na área de vocês e em outras áreas também. Perfeito. Gibran, é bem interessante para quem olha a construção civil de fora, não imagina que a gente ainda executa a partir de uma folha em branca, com linhas pretas em 2D, e a gente tem que transformar aquele prédio gigantesco a partir desse conjunto de papéis que a gente tem, que a gente chama de projeto em obra, né? Então, a partir de 2020, mas mais popular a partir de 2010, começou a surgir o BIM, Building Information Modeling, que é realmente eu ter um modelo 3D daquele projeto que eu vou, daquela obra que eu vou executar em seguida. Então, até então, a gente tinha o CAD, primeiro, óbvio, o desenho à mão, depois o CAD, que era a representação ainda em 2D, mas sim dentro de um computador, dentro de um software, onde eu conseguia representar o meu empreendimento todo ele em 2D. E ali por 2010 começou a se popularizar essa nova versão, que seria o projeto em 2D transformado em 3D. Então, esse é o BIM. O que veio de diferente em relação ao CAD? Justamente o I do BIM, que é Information. Até então, a gente tinha uma representação de duas linhas que representavam uma parede, e a gente não sabia se aquela parede era de tijolo 6 furos, de bloco cerâmico, ou do que era aquela parede. E o BIM começou a trazer essa questão da informação. Então, se eu clico naquele modelo 3D, eu preciso ter a informação de qual o material, eu consigo ter uma informação de qual é a área, eu consigo imputar uma informação de quando ele vai ser executado. Então, daí vieram os Ds, que a gente chama as dimensões do BIM. Então, o 3D seria o modelo propriamente dito, aquele modelo onde eu consigo girar ele, fazer um corte e entender o que tem dentro do meu empreendimento. O 4D seria já a inclusão de um planejamento, então eu consigo imputar quando vai ser aquela parede vai ser executada, então eu consigo ver ela sendo construída literalmente dentro do meu computador, né? Então como seria a construção oficial. E o 5D, pensando nos principais D, o 5D como um orçamento. Então, quanto custa aquela parede em relação ao material, quanto custa aquela parede em relação à mão de obra. Então, dentro de um único modelo, eu teria todas essas informações muito importantes para a minha construção e para a minha sequência, que até então no CAD eu não teria. Então, eu teria que ter o desenho do CAD, eu teria que ter um project com planejamento, eu teria que ter mais uma planilha de Excel com o meu orçamento. Então, o BIM, propriamente dito, veio para trazer essa união dentro de um projeto, de um modelo em 3D com todas essas informações mais qualificadas. Vocês trouxeram, né, você e a Mariana, e até as minhas vivências mesmo anteriores, que, assim, o mercado da construção civil, ele é mais tradicional, né, e por vezes mais conservador. Eu tenho quase 18 anos de formado, eu posso dizer que nos meus primeiros 10 anos de formado, eu não vivenciei grandes transformações nesse mercado. E hoje, eu acho que nos últimos
5 anos, ali, muito impulsionado por essa questão do BIM, a gente vem falando muito de processo de transformação desse mercado da construção civil, processo de transformação digital, que exige ali soluções mais inovadoras para esses desafios tradicionais, né? Como que vocês veem o papel do BIM, a importância do BIM no cenário da construção civil para esse processo que a gente vem falando de transformação? Ainda eu vejo muito que não é algo difundido em todas as empresas, principalmente como eu converso muito com clientes, com parceiros, por mais que realmente já deveria ser um diferencial difundido, ou melhor, não deveria ser um diferencial, né? Deveria ser o padrão de todas as empresas. A gente percebe que muitos ainda não estão inseridos no BIM ou não da maneira, ou na sua plena essência de realmente provocar uma colaboração durante as etapas de projeto, centralizar a questão dos dados e as trocas, porque na realidade o marco do BIM é esse, né? Eu não só digitalizar do papel, do CAD, mas sim provocar essas discussões anteriores. Hoje eu percebo que no cenário que a gente está, as empresas trabalham em BIM, mas basicamente fazem o modelo 3D, o feijão com arroz para compatibilização. E esse é um dos gargalos que eu enxergo que a gente ainda pode melhorar bastante, provocar de fato uma transformação concreta, onde eu vou utilizar essas informações no início do projeto, seguindo ali os processos, e para que eu consiga logo na frente tirar mais benefícios disso, através do planejamento, do orçamento. Então, eu ainda vejo esse gap, tem bastante caminhos a percorrer, mas, por outro lado, eu fico muito esperançosa, porque, compartilhando um exemplo com vocês, algumas semanas atrás, eu estava com um cliente aqui de Porto Alegre, uma grande construtora, e eles provocaram um encontro com todos os projetistas terceirizados deles ali, eram mais de 50 escritórios, onde o grande objetivo era compartilhar as premissas BIM deles, quais são os escopos de entrega em cada etapa do projeto, e justamente é esse tipo de discussão que eu sinto falta. Eu digo que vou trabalhar em BIM, eu contrato em BIM, mas eu não sei exatamente o que eu quero em qual momento. Esse é um diferencial, assim, que eu acho que a gente pode abordar, o mercado precisa conversar sobre isso para que a gente tenha essa transformação de verdade. E essas outras empresas, enfim, que ainda não estão atuando dessa maneira, tenham uma oportunidade de olhar mais para esse lado e gerar essa transformação. Hoje, eu acho que é interessante a gente estar falando com um público não especialista na construção civil, e quando a gente fala de compatibilização de projetos, é a gente juntar todas as disciplinas, porque hoje os projetos eles são feitos em escritórios separados, então a construtora ela contrata um escritório de projeto de arquitetura, um escritório de projeto de estrutura, um escritório de projeto de instalações, e depois de determinado ponto, cada um trabalhando nos seus escritórios, se junta esse projeto, e aí começam a se encontrar alguns erros que a gente chama de incompatibilidades, que é uma viga, uma tubulação batendo numa viga, uma porta batendo numa viga. Então, são diversos erros de projetos que a gente encontra. Acho que se a gente pudesse pensar aí em outros meios, a gente poderia falar em uma refatoração do modelo, assim como a gente precisa refatorar os nossos softwares porque tem uma série de incompatibilidades dentro dele, a gente teria que fazer essa refatoração de um empreendimento ainda na fase de projetos para a gente não ter o erro durante a execução, e ele é muito mais custoso, né? Então é muito mais rápido, é muito mais fácil e mais barato eu achar esse erro durante o projeto do que depois durante a execução, que daí o transtorno e o custo é muito maior. Inclusive, acontece muito, né, Cícero? Muitas vezes deixa passar essas pequenas falhas no projeto, e na hora que vai na construção, e muitas vezes até a empresa que está atuando na construção é diferente das que projetaram, recebe uma ligação de que uma determinada tubulação não está encaixando em outra, né? Eu já participei de projeto. E aí a pessoa vai ter que resolver ali na hora, né? Pô, mas como que eu vou resolver isso aqui agora? E aí propaga isso, né? Então, esse fluxo de informação, ele também permite uma economia muito grande, uma agilidade, segurança também, né? Nesse processo construtivo. E aí, eu queria até aproveitar, já que né, vocês estão na ConstruFlow, Cícero, você criou a ConstruFlow,
Que problema que você via naquela época que você criou, né, que você acreditou que, pô, existe uma oportunidade aqui no mercado, o mercado talvez não esteja tão maduro, mas eu acredito que por esse caminho aqui é uma oportunidade, né? Então, qual que foi essa oportunidade e o que a ConstruFlow, né, tenta ajudar nesse processo aí? O nosso principal gargalo hoje na construção civil e que a gente consegue resolver é a comunicação, é a centralização da informação. Então, quando a gente está falando de diversos escritórios, diversas pessoas dentro da construtora, nem sempre essa informação ela consegue permear por todas as pessoas e a gente ter a convicção de que aquilo que a gente decidiu está sendo colocado dentro do projeto efetivamente. Então, pensem que a gente faz uma reunião de compatibilização, a gente define uma série de coisas, e muitas vezes isso está dentro de um grupo de WhatsApp, isso foi uma ata de reunião que está lá dentro de um sistema, ou uma ata de reunião que foi por e-mail, ou uma ligação que a pessoa fez e combinou algo, e quando chega aquela versão final do projeto, a gente pensa assim, pô, mas não foi isso que eu combinei. Eu tenho certeza que eu tinha trocado essa tubulação de água fria para um outro ponto, só que eu não tenho a mínima ideia quando eu falei isso e para quem eu falei. Então, a grande ideia da ConstruFlow é centralizar essas informações. Então, eu tenho os projetos dentro da ConstruFlow, então, seja eles em 2D ou seja eles em 3D no BIM. Então, todos os projetos estão centralizados ali. A gente tem todas as pessoas envolvidas no projeto com senha, com login e senha dentro da ConstruFlow, e todas as discussões são feitas ali dentro. Então, se eu acho um problema, eu pego uma imagem, eu pego um modelo, eu circulo aquele problema, eu descrevo aquele problema, e esse problema já é endereçado para alguém resolver ele. E quando essa pessoa resolve, ele vai lá e dá um ok dentro da plataforma, e eu tenho certeza que aquilo foi resolvido. Quando ele subir essa nova versão desse projeto, a gente sobrepõe esse erro identificado com a nova versão, e aí ele vê, pô, aqui eu tinha que mudar um reservatório, e realmente esse reservatório foi modificado conforme eu tinha solicitado ali em cima naquele texto. Então ele simplesmente dá um ok, e isso fica tudo registrado. Então, uma pessoa saiu de férias, uma pessoa saiu da empresa, entrou uma nova pessoa, todo o registro está bem feitinho ali. E isso acontece na segunda etapa, a gente está falando da etapa de projeto. Isso acontece na segunda etapa também quando a gente começa a obra. Então, o executor da obra, quando ele pega o projeto, ele fica pensando, pô, mas por que colocaram essa espera de água fria aqui nesse canto? Ele pode entrar lá dentro do sistema, procurar, então ele faz uma pesquisa de torneira de água fria e ele vai ver todos os problemas que foram discutidos em relação à torneira com água fria. E aí ele consegue entender por que foi colocado, por que foi feita aquela modificação. Então isso é muito legal, porque senão quem está lá na ponta final, na execução, ele fica rendido sem ter todo esse histórico dessas discussões, e aí isso traz um embasamento melhor para a pessoa executar. Então esse foi nosso grande achado, assim, de querer resolver o problema da comunicação entre a maioria dos stakeholders. Muito bom. E tem que tipo de público, né? Quando você fala esse tipo de projeto, eu vejo, já participei de projetos, sou da engenharia elétrica, numa empresa que eu trabalhava, a gente participava de projetos multidisciplinares, né? De plataformas, de petróleo, refinaria, projetos imensos. Tinha um projeto que eu participei que tinha 800 engenheiros, era um prédio de 18 andares, tinha até jornalista para divulgar o que estava acontecendo nas TVs, para você ter ideia dos problemas de comunicação que podem ocorrer ali nesse processo, né? Então, quando você estava falando isso, eu via isso muito lá. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar, né, vai colocar tubulação, vai colocar algum equipamento em área de risco de explosão, né, área que tem combustível, outro, aquele produto ali ele tem que ter uma especificação adequada para aquilo ali, e muitas vezes na hora que a gente revisava, ou ou algum projetista corria o risco dele esquecer, colocar algum material ali que pode acontecer, gerar um incêndio, ou ele esqueceu de atender determinada norma em termos de distância para saber qual que é o material que ele colocaria. Naquela época, tinha um processo, eu creio que ainda hoje deve existir, mas um processo de revisões encadeadas, né? Então, a gente faz o projeto, aí o líder do projeto revisa, e manda para corrigir, depois que revisa, a gente leva para o líder da área corrigir, era tudo impresso, né? Corrigia com
com o GIS, e mais, né? Era projeto para petroquímica, né? Para Petrobras. Todas essas plantas impressas, igual você falou, a pessoa ainda usa na mão, todas essas plantas impressas, riscadas com giz, elas ficavam grampeadas dentro de um saco para auditoria futura, porque se na hora de execução o cara coloca um equipamento de plástico lá e dá um incêndio, vê que foi revisado, que pediu a prova de explosão, e não foi executado, né? Sim. Então, esse processo de auditoria e rastreabilidade também, ele é muito importante nessa área, não é? Perfeito. Bastante. Acho que eu posso contribuir aqui. A gente tem inúmeros tipos de clientes, e inclusive a plataforma se torna bem interessante para essa parte de auditoria também. Então, toda a questão de certificação, normalmente a gente precisa comprovar com evidências, né? O termo se fala muito em evidências. E o apontamento não deixa de ser uma evidência onde eu tenho o que aconteceu, qual foi a definição, quando, por quem, como fica ali toda essa rastreabilidade. Então, hoje a gente tem clientes desde construtoras, incorporadoras, setor público também, prefeituras, hospitais, presídios, é bem diverso, não só falando na área residencial, mas também de infra, com rodovias, algumas concessionárias, porque todo mundo passa, de fato, por esse processo, né, onde eu preciso ter as definições ao longo do projeto, ao longo da obra, e consigo centralizar essas informações. Inclusive, escritórios de projetos que sentem essa necessidade. Dentro de casa, eu preciso organizar aqui os meus processos para me comunicar com o meu cliente. Então, hoje, falando de público, assim, e principalmente dessa parte de certificação, ela se faz necessária e acaba englobando vários players do mercado, né? Mariana, falando dessa questão de processo de transformação, inovação e tecnologia, né, dentro da construção civil, eu estava no Cubo, no ano passado, quando vocês lançaram um módulo da Construflow que tinha IA. E eu lembro da reação de todo mundo quando você apresentou, e para a gente que foi, né, trabalhei muito tempo antes da técnica como gestão e coordenação de projetos, a sensação que eu tinha é nossos sonhos sendo realizados, né, porque coisas que estão ali no nosso dia a dia que a gente nem acha que é possível ser resolvido, então você acha que tem que conviver com aquela dor, vocês foram lá e apresentaram. Em que momento vocês começaram a olhar também não só para o BIM, mas para a inteligência artificial, e trazendo na linha da pergunta do Gibran, em que momento vocês perceberam, não, temos que incluir também a inteligência artificial aqui no nosso processo? Qual foi esse momento chave ou o projeto em si que motivou vocês a estar trazendo também a IA para dentro do processo de vocês? Muito boa a pergunta. Me faz até lembrar que justamente na conferência ali de São Paulo do ano passado, aconteceu logo após a conferência de Londres, onde eu também tive a oportunidade de palestrar e levar o nosso case para lá de IA. Hoje a gente tem tanto Smart Docs, melhorar a escrita, algumas funcionalidades bem bacanas, porque justamente hoje a gente tem mais de 1 milhão de apontamentos, ou seja, erros de projetos, né, no nosso banco de dados, e quando a gente começa a analisar isso, é muito comum as pessoas nos buscarem por, eu quero alguma ferramenta que me ajude no Clash Detection, porque eu estou começando a usar o BIM, e se você mergulha realmente nos dados ali dos projetos, é somente 15% que fazem referência à interferência entre disciplinas, que é, de fato, elementos se colidindo de disciplinas diferentes, e o que é comumente conhecido como o Clash Detection, né? E todo o outro restante faz referência à falta de comunicação, divergência de informação. E quando a gente começa a olhar para esses dados, entende, vendo a inteligência artificial que já existia, mas se difundindo e ficando mais conhecida, é uma oportunidade gigantesca de a gente conseguir sanar esses problemas de uma maneira mais rápida. Então, eu estou pensando aqui, foi na virada de 2022 para 2023, onde a gente começou a trazer
principalmente essa questão de conversar com as informações e vir trazendo aos poucos a IA para dentro da ConstruFlow, quando o ChatGPT começou a ficar mais conhecido também, e desmistificando algumas coisas, né? Então, quando a gente olhava para os dados e entendia que tinham clientes que resolviam apontamentos em 30 dias e outro tipo de cliente que levava mais de 3 meses, o que esse cara está fazendo de diferente? Através da análise dos dados e colocando a IA, a gente começou a entender que na forma de reescrever esses apontamentos com um prompt específico de IA, me possibilitava resolver esses apontamentos em até 40% do tempo mais rápido. Estruturando a informação em bullet points, colocando verbos de ação no início. Então, esse foi um dos primeiros pontos chaves onde a gente trouxe para a plataforma, e logo na sequência a gente foi entendendo que existem muitas informações, a gente tem muitos dados na construção civil, só que o problema é que eles estão desestruturados. Então, no momento que eu começo a centralizar isso e estruturar, cada vez mais me abrem portas através da IA para interagir com eles, construir outros processos e principalmente trazer uma produtividade gigantesca em coisas que eu perco um tempo valiosíssimo buscando uma informação que eu conseguiria em segundos, né? Eu acho que a acessibilidade dos dados, a IA trouxe isso muito, muito forte para a gente, né? O BIM, ele trouxe, de uma certa maneira, a estrutura dos dados para a parte de projetos. Claro que a gente ainda está desestruturado, porque tem uma série de outras informações que estão fora de um modelo BIM, mas a estrutura de projetos, ele conseguiu deixar esses dados bem estruturados. Eu acho que a IA traz a vida para esses dados. Eu acho que isso é muito legal, porque quando eu tenho um modelo BIM, eu preciso dar 2 cliques para abrir ele, eu preciso esperar um software pesado abrir ele, eu preciso fazer um corte para achar aquela informação e naquela tubulação que eu preciso. Isso gera muita fricção. Pensa que na obra a pessoa não tem um computador tão potente assim, ele está no canteiro de obras, ele está com sol, ele está com chuva, então ele não tem essa informação tão à mão. Então, beleza, a gente está com a estruturação dentro do BIM, mas eu não estou com a acessibilidade. Quando a gente traz para IA, foi a primeira coisa que a gente pensou, porque a gente não lança uma ferramenta onde eu busque todas essas informações que estão lá no escritório e é acessível para quem está no canteiro. Então, imagina hoje, dentro de um aplicativo, fazer uma pergunta por áudio e eu perguntar qual a especificação do piso do hall de entrada da torre 3. E ele vai lá e busca dentro de modelo, busca dentro de memorial descritivo e me traz a informação, seja para eu fazer a conferência ou para eu fazer a instalação desse serviço, né? Então, acho que, em resumo, Marina, a pergunta foi muito boa, porque, realmente, né, a gente vem trazendo uma estrutura de dados, mas a gente não tinha a acessibilidade desses dados. E eu acho que a IA traz isso, a democratização da informação, e óbvio que eu sabendo fazer uma boa pergunta, que é a base da IA, né, eu ter um bom prompt ou uma boa pergunta, eu vou ter boas respostas e até boas conferências para saber se dentro de todos os meus documentos aquela resposta está correta e é única, né? Então, é uma democratização da informação que a gente gosta bastante. Trazendo essa analogia da época que o Gibran falou das pranchas, né? Imagina quantas pranchas eu teria que abrir até descobrir qual que era o piso da Torre 3, ou quantos memoriais a gente gastava realmente muito tempo para buscar essa informação. E aí, falando de dados, de modelo BIM, né, quando eu penso realmente no modelo BIM, eu penso ele num grande banco de dados, e que a gente poderia estar usando esses dados para extrair muitos insights estratégicos, mas na prática, eu ainda vejo que a gente está muito no 3D, né, ainda usando o BIM como 3D, com compatibilização, não seja importante, eu acho que já é um avanço. Qual vocês acham que está sendo desafios para a gente realmente estar avançando mais com o BIM em matéria de estruturação desses dados e para potencializar esse uso do BIM com a inteligência artificial? A indústria deu uma forçada no BIM, tá? Eu acho que a indústria de software deu uma forçada no BIM. A ideia foi muito boa, mas a execução não foi tão boa. Assim, para quem é de fora hoje da construção civil, eu modelar um prédio em 3D, ele é muito custoso em relação a tempo e informações que nem sempre eu ainda tenho naquele momento de definições da construtora. Então, não é um fluxo tão fluido que nem foi a transformação do papel para o CAD, onde eu simplesmente peguei as mesmas informações que estavam no meio analógico e trouxe para um meio digital.
Quando a gente mudou do 2D para o 3D, vieram uma série de processos que a gente ainda não estava maduro, e mesmo tendo passado aí 15 anos no mínimo, a gente ainda não continua, a gente continua não tão maduro para essa estruturação. Então, para mim, hoje o que está barrando é a maneira com que a gente tem os softwares. O que a IA é o próximo passo, e eu confio bastante. Vai existir, a gente vai continuar com a tecnologia SimBIM, mas vai existir uma mudança estrutural dentro dos softwares, onde eu não preciso mais ficar arrastando paredes em 3D e definindo a altura delas, e eu vou conseguir ser muito mais rápido fazendo isso de maneira diferente, seja ela por texto, ou seja ela inserindo informações dentro de um PDF, informações dentro de um outro banco de dados. Então, acho que a gente vai ter uma virada de jogo muito forte, seja 2026 ou 2027, mas a gente vai ter uma mudança gigantesca em função disso. A gente vai parar de sentar na frente do computador e ficar puxando parede, colocando, quase que empilhando tijolo em cima de tijolo dentro de um modelo 3D, para fazer pedidos, seja em formato de texto, seja em formato de áudio, e aí sim o software interpreta tudo isso e já me entrega informações mais rápidas e mais confiantes, que é o que a gente precisa hoje. Eu acho que o segredo disso tudo também é não começar hoje e achar que amanhã vai estar tudo pronto, perfeito, lindo, maravilhoso, né? Não é no primeiro projeto que a pessoa começa a atuar em BIM que eu já vou utilizar ele para extrair um orçamento ou organizar o meu planejamento. O segredo está em começando aos poucos, cada vez mais, e utilizando ferramentas que tenham ali a tecnologia da IA, entendendo esse processo e ganhando confiança também, para que eu comece isso de uma maneira incremental, um pouquinho a cada dia, e quando eu menos perceber, eu já vou estar, de fato, utilizando isso como algo disruptivo ali no meu processo e chegar nesse ponto onde o Cícero estava comentando também, né, de automatizar vários processos e até eliminar essa parte manual. A gente está vendo isso no próprio desenvolvimento de software, né? Então, assim, tem várias ferramentas de no-code ou low-code, Lovable, uma série de ferramentas que quem é desenvolvedor, o programador mais antigo, olha e diz, cara, isso é furada, mas ela serve para uma série de coisas, de testes iniciais. Então, é o que a Mari está dizendo, assim, da mesma maneira que hoje a gente pode brincar e criar um software pequeno, como MVP, ou para uso interno mesmo, usando uma ferramenta no-code, eu acho que o próximo passo vai ser isso. Não vou fazer o prédio inteiro, não vou pedir, me faça um prédio na Faria Lima, com 20 andares, e ele vai trazer o prédio inteiro, todas as instalações. Mas a gente começa com a arquitetura, então uma boa arquitetura, um bom início para umas instalações, então um pré-dimensionamento de uma tubulação de esgoto, um pré-dimensionamento da elétrica, eu acho que são coisas que a gente vai conseguir ir incrementando e dando agilidade para o uso das ferramentas de IA dentro da construção civil. Acho que nesse sentido que a Mariana trouxe, né, acho que ainda falta olhar para quem é da construção civil, para esse conceito de inovação, entender como os projetos de inovação são desenvolvidos, né, que realmente são ciclos incrementais, a gente tem que testar, errar, e a gente vai construindo, porque muitas vezes tem construtoras, e eu falo na prática, tá, que nunca trabalharam com BIM, e já de cara quer fazer todos os usos. Então, já quer fazer compatibilização, planejamento, extrair quantitativo e acaba se frustrando no meio do processo. Porque o que as construtoras realmente querem, no final das contas, é o quantitativo, é conseguir fazer o orçamento, mas ela ainda não deu nem o primeiro passo, que é conseguir fazer a compatibilização. Então, acho que trazer mais esse conceito de gestão ágil, inovação, entregas incrementais, para eles não entenderem que, igual vocês falam, né, eu já pego um projeto na Faria Lima, com vários usos, né, hoje em dia os prédios estão cada vez mais complexos, e eu quero fazer todos os Ds do BIM, sendo que eu nunca fiz. Eu acho que começa por aí também. Tu trouxe um exemplo muito bom, Marina, me lembrou a FEICOM desse ano, a maior feira aí da América Latina que acontece em São Paulo, e quando eu desci do palco da minha palestra, uma pessoa veio falar comigo e ela disse assim, eu quero conhecer vocês e usar a ConstruFlow, porque eu ainda não trabalho em BIM, mas eu quero extrair o meu quantitativo para o orçamento de forma automática. E aí eu pensei, putz, como que eu explico agora que não é só apertar um botão e vai sair tudo automático, né? Então é justamente esse processo de
conhecimento e adquirindo maturidade, começa aos poucos, que quando você menos esperar vai chegar lá. Mas não é de uma hora para outra, de hoje para amanhã. Isso, inclusive, acontece isso na nossa área também, aqui de ciência de dados, inteligência artificial, né, com a mídia não especializada, que divulga, na maioria das vezes, como algo mágico, né? Então, sempre as perguntas em alguns locais são assim, vocês conhecem alguma ferramenta que pode fazer isso? Existe alguma ferramenta que possa fazer A, B ou C? Para problemas mais simples, terão coisas de prateleiras, né? Prateleira que vão resolver problemas mais simples. Mas problemas complexos, né? Como o problema da construção, é um conjunto encadeado de ferramentas, tecnologias e mais, né? Tem pessoas no meio do caminho aí, que na nossa área, aqui, né, de aplicar inteligência artificial, por incrível que pareça, a nossa maior dificuldade é no ser humano, não é na parte técnica, por mais complicado que seja o problema. Então, o problema, para você ter ideia, vocês terem uma ideia, a gente fez um projeto na área de saúde para detectar Covid, na época da pandemia, que em 3 segundos detectava se a pessoa tinha ou não Covid, probabilidade de ter Covid com a foto do rosto dela. O pessoal tirava foto com óculos escuros, com boné, com máscara, e aí né, a gente tinha que lidar com isso, e a gente percebia isso quando dava alguns problemas na modelagem, a gente ia olhar os dados e via lá que o cara estava com um boné e estava com uma máscara. Teve um cara que tirou com um capacete de moto, pra você tem ideia. Então, eu imagino que vocês devem enfrentar, e até pela participação que vocês fazem nos eventos, né, existe um papel aí de evangelização, né, de pregar a palavra da tecnologia, né, de como trabalhar com melhores processos. Eu queria uma visão de vocês dois, né, desde quando surgiu, né, desde quando surgiu a ConstruFlow até hoje, se vocês perceberam alguma mudança na percepção do público de vocês, né, desde o processo de apresentar a ferramenta para eles, até a utilização, se vocês perceberam uma mudança, né, na forma de enxergar a tecnologia de vocês, uma melhoria no uso, e o quanto de esforço vocês ainda têm para mostrar, né, para apresentar isso para as pessoas da área de vocês. Bom, Mari, tu que foi a líder de CS durante muito tempo da ConstruFlow. Eu vou falar antes da Mari bem rapidinho. Eu tenho 40 anos, a Mari tem 28, né? Então são diferenças culturais e diferenças de gerações grandes. E eu vejo muito, assim, a crítica à nova geração, né? Então, a nova geração é mais preguiçosa, a nova geração é mais isso, é aquilo. Então, eu não gosto porque, basicamente, aí, 80% dos nossos colaboradores na ConstruFlow tem menos de 30 anos e eu adoro todos eles, adoro a geração curiosa que vem. Mas o que eu tenho notado, e não especificamente sobre uma geração específica, mas de todo o mundo, essa questão do imediatismo que complica o uso de um software novo, que é o nosso caso, que é um software mais potente dentro de uma construtora, né? Então, que nem tu estava falando, Gibran, TikTok mostrando algo de inteligência artificial, que o cara mostrou um vídeo de 30 segundos, que ele faz uma pesquisa, procura em todo o banco de dados dele e traz uma resposta correta. Foi uma resposta correta que ele deu, mas e as 90 respostas que ele não dá 100% de certeza? Quando a gente mostra o nosso sistema, a pessoa não tem a resposta que ela gostaria, com 100% de qualidade, ele simplesmente descarta, porque lá no TikTok ele viu que uma das plataformas funciona. Então, o nosso grande concorrente hoje não é o nosso concorrente direto, uma outra plataforma que faz a mesma coisa. O nosso grande concorrente é a atenção das pessoas, porque enquanto a gente está apresentando a nossa plataforma, enquanto a gente está mostrando as novidades, a pessoa está com a cabeça em outro lugar, está fazendo outra coisa, ela está lembrando de um vídeo de 30 segundos que ela viu com outro sistema que era muito mais rápido e muito melhor, e a nossa grande dificuldade está hoje em convencer as pessoas de, calma, cara, usa durante 15 dias, deixa a gente te mostrar como é que é o uso dele, o possível potencial e o possível ganho, e depois começa a crítica, né? Então, eu acho que esse imediatismo está muito grande. E a Mari liderou durante muitos anos o nosso setor de CS, que é onde a gente cuida do cliente, e foi onde a gente mais investiu desde o início da empresa. Não adianta eu vender uma plataforma
implantar ela, a pessoa abrir, dar 2 cliques e tem um site em branco. Eu preciso sentar com a pessoa, imputar as primeiras informações, eu preciso fazer a sequência completa com a pessoa de como ela vai escrever, de como ela vai interagir dentro da plataforma, porque senão as pessoas não utilizam e não é especificamente de uma geração, é de todo mundo realmente da construtora que está com essa dificuldade de atenção para o uso de novas ferramentas. Perfeito. Acabou trazendo bastante coisa do que eu iria pontuar aqui, essa questão de não sair de uma plataforma em branco, né? Muitas vezes a gente mesmo se vê nessa situação quando eu começo a usar um Notions da vida, sei lá, qualquer plataforma, e se eu recebo ela em branco, eu não tenho um template, um padrão para iniciar, alguém me chamou no WhatsApp, eu preciso conectar com outra pessoa e ficou de lado e já era, eu não vou voltar para fazer aquilo dali. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente enxerga assim hoje. E, por outro lado, eu recordo que no início da ConstruFlow, era um pouco difícil de a pessoa entender qual realmente era a ideia e para que eu utilizo. E hoje eu já percebo essa diferença de já entendi como funciona para o que eu preciso, como que eu faço para organizar melhor os meus dados e conseguir tirar esses insights de uma maneira mais fácil, analisar as minhas lições aprendidas, os erros repetidos. Então, em paralelo a isso, vem acontecendo essa maturação do mercado com os que começaram lá atrás. Né, esses que estão iniciando agora têm um pouco de dificuldade em dar esse primeiro passo, e é nisso que a gente tenta deixar o mais fácil possível. E até aproveitando agora, falando dos profissionais, né, da área de vocês, os dois são engenheiros civis, não é isso? Eu imagino que vocês devem ter, né, contato ainda com alguns colegas que formaram na área. E o quanto que vocês estão vendo os engenheiros, né, mais especificamente os engenheiros da área de vocês, quanto que vocês estão vendo o interesse e a percepção deles que está tendo uma convergência, né, das habilidades. Isso é algo muito interessante, porque, pensa bem, um pouco antes, né, talvez, eu sou mais ou menos da idade do Cícero, até um pouco antes da gente, na nossa época também, lá no início, as pessoas elas tinham muito interesse em trabalhar numa determinada empresa. O cara entrava na universidade e falava, pô, quero trabalhar na Petrobras, quero trabalhar na Embraer, na Vale, seja onde for. O cara tinha esse sonho de trabalhar numa determinada empresa. Só que agora, o que eu tenho percebido, empreendendo e observando também, é que os bons profissionais, as empresas estão querendo inverter o sentido, né? As empresas que estão indo atrás de bons profissionais, não bons profissionais que estão indo atrás de boas empresas. Sim. Porque o indivíduo ele é sempre mais rápido do que o conjunto. Então, se eu tenho uma ideia para resolver e eu sou um bom profissional, eu vou ser mais rápido do que um grupo de pessoas, um conselho, uma empresa. Então, aquele profissional que já percebeu isso, ele sempre estará à frente em termos de conhecimento, tecnologia, melhores práticas, visão, do que qualquer empresa da área dele, por melhor que seja a empresa. E aí, então, acontece esse fluxo inverso, tanto que a gente vê na mídia algumas áreas que tá igual jogador de futebol, estão contratando talentos em outras empresas, trazendo esse talento. E isso não é somente na área de tecnologia, né? Antigamente, a gente poderia até falar que era algo específico para tecnologia, naquela época lá da bolha, anos 2000, etc. Só que agora não. Agora, com a popularização, a facilidade de utilizar dados, a disponibilidade computacional, a própria internet, que permite com que quase tudo seja possível você ter acesso a dados, independente da área que você atua, o bom profissional, se ele não ficar atento, muita tarefa operacional dele, ele vai gastar muito tempo nas tarefas operacionais dele e vai deixar de exercer a própria profissão no nível mais intelectual, vai ficar muito no operacional, né? Isso vai ser ruim para ele, porque ele vai ficar desatualizado, e é o que pode até acontecer, inclusive tem acontecido, cientistas de dados, cientistas da computação ocupando a área, de psicólogos, de advogados, não atuando como psicólogo, como advogado, mas fazendo trabalho
automatizando trabalhos operacionais de advogados e psicólogos. E esses profissionais que não buscaram aprimoramento, eles passam a ter dificuldade, né? Mas na área de engenharia civil, né, essa visão, vocês têm, o que tem acontecido com os colegas de vocês? Eles estão atentos para isso? Vocês acham que a turma ainda precisa ficar um pouco mais esperta? Passa uma visão de cada um de vocês aí. Do meu lado, na minha percepção, falando aí como uma pessoa de 28 anos, eu vejo que sim, mas que tem um grande divisor de águas ainda acontecendo. Parte das pessoas, e me incluo talvez nessa geração, a gente tem um conhecimento tecnológico muito grande e muitas vezes falta a parte técnica, que é a outra geração que domina muito bem. E existem esses extremos, né, onde eu domino muito bem a parte técnica e não tenho tanta aptidão com a tecnologia ou vice-versa. Eu vejo como próximos passos de uma maneira que a gente consiga equalizar isso, porque se eu tenho muito conhecimento na parte técnica, eu acabo ficando para trás, até em relação ao BIM, ao uso da IA. E se eu tenho muito conhecimento na parte de tecnologia e não tanto na técnica, de que adianta se eu vou fazer um projeto mal feito e rápido? Não faz sentido nenhum. Então, acho que é um dos grandes desafios e eu acabo vendo e percebendo que a gente precisa equalizar isso e talvez algumas pessoas acabem ficando para trás e perdendo o timing na hora de fazer essa balança, né? Porque eu esperei muito para começar a projetar em BIM, para colocar a IA nos meus processos. Então, falta um pouco de atenção e começar. Acho que o principal é começar e ir para ontem. Gibran, a gente foi muito rápido, Gibran. Eu acho que assim o nosso cérebro não acompanhou e as nossas gerações não acompanharam isso, né? O fato de eu poder fazer qualquer pergunta para o ChatGPT, ele me responder muitas vezes mais qualificado com o que aquela pessoa está falando comigo, faz com que praticamente qualquer pessoa seja desinteressante dentro de uma sala de aula ou dentro de um local de ensino, né? Então isso é um problema e a gente ainda não conseguiu se adaptar a isso. Então quando a primeira coisa que eu queria na faculdade, 2004, 2005, era ir para a obra justamente para aprender com quem estava fazendo. Não tinha vídeos no YouTube, não tinha outra opção, a não ser eu literalmente ir para a obra e aprender com aquelas pessoas, né? Então, hoje, com essa facilidade de acesso e imediatismo do acesso, as pessoas deixam para, na hora que eu precisar, vou procurar. Então, nem vou procurar antes, porque eu tenho acesso muito fácil, né? Então, tá muito difícil em função disso que eu tenho notado, porque a gente ainda não entendeu o poder de ter o conhecimento praticamente infinito nas nossas mãos, né? Então, é uma pergunta muito difícil, assim, tá bem complicado mesmo, porque a gente faz muita palestra, né? A Mari tem feito muito mais palestra, então, quando a gente pergunta coisas básicas, assim, né? Quem está usando o ChatGPT? Vocês conhecem o notebook LM do Google? As pessoas não estão buscando essas ferramentas, aí porque eu não sei, eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas não estão correndo atrás. Então é estranho, mas eu entendo que foi muito rápido para a gente conseguir digerir tudo isso. E acho que diariamente nós somos bombardeados com informações de todos os lados, né? Antigamente tinha esse processo contrário de eu ir atrás da informação. Hoje eu preciso selecionar o que eu quero ver no meu dia, senão Instagram com um monte de publicidade, coisas que quando eu vejo eu já estou 10 minutos ali, eu não preciso disso e não quero. Então, como que eu me privo também de conseguir focar no que eu realmente quero e que vai me agregar, e não fique acomodado ali rolando TikTok, por exemplo, ou outras coisas que a gente acaba percebendo que as pessoas ficam imersas, né? Nunca vi ou ouvi falar sobre o notebook LM, mas estou por dentro dos últimos memes, sei lá, das últimas trends, digamos assim, de rede social. Então, também esse poder de olhar para dentro de si e conseguir direcionar para que lado que eu realmente quero ir, não só deixar a maré ir me levando. E até, pessoal, dando uma dica, né, para a turma aí, eu também sou da engenharia, e olha só, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não vão gostar, né?
Eu trabalhei com tudo quanto é tipo de profissional, porque tudo quanto é tipo de projeto que vocês imaginem nas áreas, eu já fiz. Médicos, né, psicólogos, engenheiros, advogados, militares, etc. Uma das áreas que tem mais inércia para se movimentar é a área da engenharia, umas mais, outras menos. Que novidade. Mas assim, quem está fora sabe, né? Quem está dentro não sabe. Claro. Né? E estão dando uma dica, né, para quem está fazendo engenharia ou para quem já é engenheiro, né, atua na área. O que acontece? Ainda a inteligência artificial, as modelagens, aprendizagem de máquina e tudo, quando o problema é mais complexo, o que dá melhor resultado é o que a gente chama de técnicas híbridas, né? As técnicas híbridas, a gente envolve modelagem de dados associados com modelagem do conhecimento, da engenharia. Então, vou dar um exemplo. A gente fez um gêmeo digital, né? Para quem não conhece, é uma representação virtual de um ambiente industrial. A própria NASA que começou com isso, porque eles precisavam simular defeitos dos robôs que eles mandavam para Marte, não dava para ir lá consertar. Aí eles começam, o que eles faziam? Eles tinham uma réplica física, que ficava numa sala, aí quando o robô estava andando lá meio de lado, eles tentavam reproduzir as falhas aqui, empurravam o robô até descobrir, depois agir lá. Então, aí beleza, era físico, depois eu falo, cara, e se a gente, em vez de colocar físico, né, a gente constrói e coloca no software, para tomar ações, fazer predição, antes de ter que interferir na indústria, que o BIM ele permite, né, a modelagem de dados, né, você tendo os dados de construção, você permite construir tudo isso como um gêmeo digital. A gente fez uma modelagem de um gêmeo digital de um alto-forno, que quem trabalhou nessa área foi uma equipe multidisciplinar, que envolvia cientistas de dados, mas o diferencial foi nos engenheiros químicos, porque os engenheiros químicos que modelaram todo o processo ali de queima, de vazamento, de combustão, de consumo daqueles fornos, e aí quando foi apresentado isso para as indústrias, era o diferencial, ninguém conseguia fazer igual. Por quê? A pessoa que trabalha só com modelagem, com software ou com ciência de dados, que não tem a habilidade para absorver conhecimento de outras áreas, ela ia chegar até certo nível de qualidade daquela solução. E para avançar um pouco mais, precisava de envolver técnicas, né, que a gente aprende na engenharia. Então, essa parte de modelagem, ela ainda é muito utilizada. Então, o que eu falo para a turma, né, que está estudando, que está trabalhando e que não está enxergando isso? A gente está num momento da humanidade que nunca aconteceu, que 4 coisas estão acontecendo simultaneamente, que isso nunca aconteceu, já aconteceu em momentos distintos. O primeiro caso, disponibilidade absurda de dados em diversas áreas, como a gente conversou aqui, mas em diversas áreas, né, por causa da internet, sensores, sistemas portáteis, além dos celulares, computadores. Então, informação, né, dados tem disponíveis, e quando não tem, existe tecnologia para trabalhar com isso. Então, isso é uma delas. A outra computação absurda, que você não, se você precisar de comprar, fazer alguns cálculos num computador, né, e você não tem um computador, pode fazer igual vocês fazem, vocês hospedam né, todo o software em nuvem e alocam computadores robustos lá que fazem esses cálculos, podem ser alugados para esse processamento. Então, tem essa disponibilidade de computação. A outra é a ciência, a própria ciência, a tecnologia dos dados da inteligência artificial, porque qual que é o problema, né? A gente pode resumir em uma frase, né? O que seria aprendizado de máquina, né, que é a inteligência artificial que trabalha com os dados. É uma técnica um conjunto de técnicas que permite que você extraia conhecimento útil dos dados, né? Então, tem os dados, que eles, dado por dado, não vai servir para nada, se transforma em informação, e depois de informação você extrai conhecimento que pode ser utilizado, né? E aí pode ser utilizado para os mais diversos fins, na área de vocês, na área de medicina, etc.
Aí, beleza, esses 3 pilares, eles nunca aconteceram simultaneamente. A parte científica, a parte de... aconteceu na década de 50, 60, porém não tinha dados, não tinha computação disponíveis. Quando tinha uma, não tinha outra. E aí agora entrou o terceiro. Quando eu falo agora, é nos últimos 40 anos para cá, né? Agora entrou o terceiro, está gerando resultado de negócio. Que aí entra o investimento, o dinheiro, as empresas compram, né? Financiam as universidades. E aí você que está fazendo engenharia, você tem que lembrar que o engenheiro ele é preparado para resolver problemas, né? O engenheiro é um resolvedor de problemas nas mais diversas áreas, né? Ele está resolvendo problemas. E os problemas agora, além do conhecimento físico, né, das informações dadas naqueles problemas, você tem das informações físicas daqueles problemas, esses problemas estão imersos em dados que os clientes, as indústrias podem oferecer, ou até você, né, pode oferecer. Se você não sabe e não tem nem ideia de que existem técnicas e ferramentas para você trabalhar com esses dados, ou seja, é como se fosse uma habilidade desses problemas que o engenheiro resolve, esses problemas poderem contar um pouco mais das causas, trazer um pouco mais de informação para te auxiliar a resolvê-los. Você vai ficar muito limitado às técnicas antigas dos livros de engenharia e técnicas antigas. Aí, qual que é o problema? Está tendo uma infiltração, porque eu estou do lado de cá também, está tendo infiltração de cientistas de dados. Então, cientistas de dados estão resolvendo problemas de engenheiros. Vou dar um exemplo numa empresa, numa indústria que o rapaz-chefe lá, ele é engenheiro metalúrgico e estava com um problema lá de baixa eficiência no processo de acho que é refino do silício. E aí, quando a gente foi olhar lá, era problema da engenharia metalúrgica. E aí eu fui sincero com ele, eu falei com ele assim, olha, é um problema da engenharia metalúrgica, eu consigo resolver utilizando dados, mas a solução vai ficar melhor do que está hoje, porém, a solução vai ficar melhor ainda se a gente acoplar o conhecimento dos dados e as técnicas de extração de informação da planta para entender onde que vai melhorar, com o conhecimento de metalurgia que você possui. E aí sim o resultado vai ser melhor. Qual que é o problema disso, né? Que os profissionais têm que pensar. Isso que eu acabei de falar está em 2 pessoas, né? Parte está no conhecimento do cientista de dados, parte está no conhecimento do engenheiro. O engenheiro tem que entender que essas 2 coisas poderiam estar na cabeça dele. Ele não precisa ser um especialista em inteligência artificial, em ciência de dados, ele não precisa ser. Mas ele precisa saber lidar com isso, e à medida que a pessoa vai crescendo na carreira, ela vai tendo equipe, vai liderando equipes, ela vai saber o momento de incluir ou não pessoas com mais habilidades estatísticas em dados, pessoas com mais habilidade em matemática, e pessoas com mais habilidades em engenharia e modelagem. E com isso, o que acontece? Esse profissional que eu falei, que é o profissional que no passado era aquele que sonhava em trabalhar na Petrobras, hoje essas empresas tradicionais, não sei se algumas empresas entraram em contato com vocês para pedir indicação de funcionários, essas empresas estão loucas atrás de bons profissionais, porque elas não estão encontrando, e os bons profissionais não estão muito motivados em trabalhar em empresas tradicionais, porque a cultura interna delas não é a velocidade que eles estão precisando dentro das habilidades que eles têm. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente, enquanto engenheiro ou enquanto profissional, a gente fica assustado, porque igual o Cícero falou, você dorme hoje, amanhã surge um modelo que dubla filme. Aí você é dublador de filme, você está ferrado. Aí surge aquele modelo lá que gera programas inteiros de TV. Aí você está fazendo rádio e TV. Você vai formar daqui a 4 anos. Porém, isso que eu falei é uma oportunidade, porque esse cara, ele fala assim, cara, eu sei dublar
E o que acontece se eu aprender e ficar informado sobre essas ferramentas? Que eu acho que é isso o diferencial que vocês trouxeram e que a ConstruFlow está fazendo. Está pegando um problema na área da civil, né? E assim, provavelmente não aplica só na civil, né? Apesar de que vocês, né, devem ter um mercado focar na civil. Só porque a gente focou. Ela seria geral, mas a gente focou realmente, né? É porque o EFC você aplica em indústria também, de modo geral, né? Uhum. Então vocês estão tirando o proveito dos dois mundos e estão pegando tentando antecipar algumas coisas aí, né? Até pelo que você falou e como vai ser a inteligência no futuro e mais, né? Vocês devem entender, deve ser muito interessante também nesse processo de vocês, pelas perguntas, pelas interações que as pessoas fazem no software, vocês entenderem qual que é o nível de consciência, né? Que elas estão sobre a própria tecnologia, né? E até isso, até gerar insights para vocês do qual que é um caminho mais adequado para vocês poderem qualificar melhor essas pessoas no formato de conhecimentos gerais, né? Às vezes a preocupação não é nem mais o conhecimento duro e bruto, né? Porque isso aí você encontra na universidade, encontra no YouTube, nos livros, mas esse conhecimento multidisciplinar que eu vejo que está sendo um problema muito sério. E como o engenheiro que está trabalhando numa área profissional muito direta na área dele, ele não tem contato com outras áreas. E aí, quando ele tem contato com outras áreas, ele entender que um advogado está entendendo mais de inteligência, está se atualizando mais de inteligência artificial do que um engenheiro eletricista, eletrônico, que também trabalha com tecnologia, na média, ele começa a ficar um pouco mais atento, né? Então, é isso que eu acho, assim, os profissionais têm que ficar muito atentos com relação a isso e experimentar, né, buscar boas empresas para, né, e levar isso para as empresas deles serem mais proativos para que possam mudar também de dentro para fora. Mas cada vez mais a velocidade, ela está cada vez mais no indivíduo, né? Ou algumas empresas estão tocando, mas as pequenas inovações, a busca por conhecimento e transformação está cada vez mais no indivíduo. Então, está tendo uma mudança de responsabilidade muito grande aí nesse processo como um todo, né, no mundo aí. É bem complexo e rápido. O que eu tenho notado é muito caixinhas e cada vez menos escopo para as pessoas, né? Então, antes a gente tinha 4 engenharias, hoje a gente tem 15 engenharias, e aí cada um especialista e ninguém olha para o todo, bem que tu disse, né, Gibran? Dificuldade de olhar como um todo, não ser especificamente generalista, mas sim poder olhar para o todo. Eu noto essa dificuldade. Mas acho que pensando como característica, assim, pensando, quem tá na faculdade, a gente faz bastante palestra para a faculdade também, a gente sempre dá essa dica de, sim, cara, tenta aproveitar o básico aí do conhecimento da faculdade, mas para mim a principal habilidade vai ser comunicação, vai ser conversar com pessoas. A gente tende a usar os softwares básicos, então a gente começa com texto, depois a gente vai para áudio, depois a gente vai para vídeo, daqui a pouco é holograma, e depois a gente se dá conta que, cara, eu preciso ir lá conversar pessoalmente, sentir, ver a movimentação dos pés das pessoas, ler a leitura completa de toda a mesa, de todo o ambiente, para eu entender o que aquela pessoa está falando. Se a gente continuar só nesse 2D que estamos hoje aqui dessa conversa, ou o 2D de simplesmente eu mandar um áudio para as pessoas, ou mandar um texto, a gente vai ter muita dificuldade. Então, para mim, as pessoas que conseguirem ter essa habilidade para daqui 20 anos conseguir conversar com a pessoa, entender o que a pessoa está sentindo e conseguir resolver o problema dela a partir disso, porque a IA não vai conseguir resolver todos os problemas, né? Ou os novos problemas. Então, eu acho que essa é a principal característica, a gente voltar a aprender a se comunicar e conversar com as pessoas, que hoje é a maior dificuldade, né? A gente vai numa universidade, a gente foi dar uma palestra na PUC, aqui do Rio Grande do Sul,
eles diminuíram de 950 alunos para 300 alunos. Isso é uma diminuição muito grande. Então, assim, tu ter uma atmosfera de 900 alunos, onde tu troca pessoalmente informações com 900 pessoas para 300, é muito brutal isso. Então, esses 600 continuam estudando, mas continuam estudando de forma online ou muitas vezes independente, e essa pessoa não vai ter a mesma habilidade no futuro do que uma pessoa que está presencial, conseguindo conversar com as pessoas. Então, para mim, acho que o ponto alto nos próximos anos vai ser comunicação pessoal, não comunicação virtual. É engraçado, Cícero, ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, a gente tem mania de perguntar assim, qual o problema que você acha que a IA vai resolver, ou como a IA pode potencializar tal coisa, e a pergunta dela foi o contrário, justamente essa, o que você acha que a IA não é que ela não pode, mas é mais difícil, e um dos exemplos foi justamente essa questão da comunicação, ainda mais nesse cenário, né, quando a gente faz a gestão de projetos, você tem lá o papel do gestor, do coordenador, que é essa pessoa que vai olhar para o todo. Eu já trabalhei em projetos que a gente tinha 54 pessoas, né, como você falou, é tudo muito especializado. E aí, como eu junto tudo isso, como eu faço essas pessoas comunicarem, tem hora que você tem que pegar o telefone, né, ou ter uma reunião presencial. Eu acho que a comunicação realmente é o que garante, no final das contas, o sucesso do empreendimento. Eu acho que a Construflow está muito relacionado com isso, né, nasceu nessa questão da comunicação. Às vezes é básico, é um aperto de mão, a força com que a pessoa aperta a tua mão, o olhar, ou se ela aperta a tua mão e não olha para ti. É isso que eu digo, quem nunca viveu e quem vai viver somente no virtual não vai ter essa habilidade. Essa, para mim, vai ser uma das habilidades mais importantes, porque ela vai ser rara. Então, assim, uma habilidade de fazer uma pergunta para o ChatGPT e ele responder, a minha filha de 4 meses vai ter brincando isso e vai dar um baile em qualquer pessoa com mais de 30, 40 anos. Mas entender as nuances de um olhar, de um gesto, só para quem vive isso mesmo. Eu acrescentaria, além disso, a capacidade de aprender a aprender. Não se iluda, né, de que eu vou aprender tudo na faculdade e dali eu não preciso mais estudar ou me atualizar em nada. A gente está falando de IA hoje muito, mas talvez ano que vem a gente nem esteja mais falando de IA e vai ter outro tipo de tecnologia. Então, também não se apegar a uma coisa única. No ano passado, enfim, retrasado era o metaverso, que a gente falava bastante, e não acabou vingando tanto assim, digamos, da maneira que poderia, né, e que tem campo ainda para crescer. Então, não se apegar a uma coisa única e testando, diversificando, porque as tecnologias vão mudando e nós, humanos, ficamos. Então, é usar isso ao favor, comunicação e a capacidade de aprender também. E até se vocês pudessem fazer um exercício de futurologia, quais vocês imaginam que seriam os próximos passos da área da construção civil, envolvendo inovação, tecnologia, inteligência artificial? Eu gosto sempre de falar e pensar também que, na realidade, não importa tanto qual a tecnologia ou o meio, mas eu preciso ter a capacidade de entender qual é o problema que eu estou tendo agora e depois buscar uma solução. E aí eu vou entender se vai ser através de IA ou talvez eu consiga de uma maneira mais fácil. Igual o Gibran falou, às vezes só olhando para os dados a gente consegue já tirar uma solução simples, rápida e que eu poderia estar gastando horas fazendo isso de uma maneira manual. Então, focar sempre no problema para depois buscar uma solução e é a partir dela que eu entendo o meio de solucionar, se vai ser com IA, com outro tipo de tecnologia, ou às vezes até conversando com alguém da área ou de fora da área me traz uma perspectiva nova que eu entendo, putz, realmente, isso não é um problema, eu consigo solucionar de uma forma muito fácil, né? Legal. O futurologia sempre é difícil, né, Miriam? Mas, assim, eu acho que especificamente muito próximo da gente é IA, BIM, industrialização. Então, assim, a gente precisa ir para uma industrialização maior por falta de mão de obra e pela velocidade que hoje a gente precisa construir. E eu acho que o futuro, um pouquinho mais longe, é onde a gente vai morar e de que forma a gente vai morar. Então, fazer esse exercício se a pessoa que mora hoje numa casa
confortável, mais distante do trabalho e distante do seu local onde ela vai fazer a sua vida, é bom? Ou ela vai querer morar numa condição não tão grande, não tão boa, mas próximo ao lazer dela e aos familiares e ao trabalho dela? Então, esse jogo está cada vez mais difícil, assim, né? As pessoas estão se afastando. E eu acho que é um ciclo bem interessante, né? A gente pensar em vários ciclos, assim. Eu gosto de dar o exemplo do meu pai, né? Meu pai saiu de uma cidade muito pequena no interior, no campo, no Rio Grande do Sul, onde os pais deles viviam literalmente numa fazenda. Aí ele foi estudar numa cidade maior, edificações, depois ele foi indo para cidades maiores para sair daquela vida do campo, que teoricamente não era o que os pais dele queriam que ele continuasse. Hoje, com 75 anos, ele continua trabalhando na consultora dele, mas ele comprou um campo para voltar para o campo, para poder plantar o seu próprio alface, plantar a sua própria uva, para comer aquela comida que ele gostava quando ele era criança, que ele não queria mais, que ele foi estudar para parar de comer aquelas coisas, né? Então, esse ciclo é muito interessante. E quando a gente vive o ciclo da construção civil, ele é muito isso também. As pessoas, durante muitos anos, se matavam em trabalhar para morar muito próximo dos grandes centros, no centro de São Paulo, na Faria Lima, na Paulista, e hoje elas trabalham bastante para sair daquele local, para ir para Alphaville, para um condomínio para fora. Então vejam que quem morava na periferia de São Paulo era quem não tinha dinheiro. Hoje quem mora na periferia de São Paulo é quem tem dinheiro. Então é muito louco que esse ciclo a gente vive mudando muito rápido até. Então eu acho que como futurologia a gente tem que pensar onde as pessoas vão querer morar para a gente poder construir, de que maneira elas vão querer morar. Será que esses apartamentos de 300 metros quadrados na Faria Lima ou no Morumbi, eles vão se transformar em kitnets de 30, 20, 25 metros quadrados para novas pessoas morarem, que essas pessoas vão sair, então a gente vai ter um grande nível de retrofit, de mudança de empreendimentos já construídos, ou será que a gente vai conseguir, a partir de holograma ou de um deslocamento mais rápido, seja por drone ou por outra maneira que a gente vai se deslocar, a gente vai conseguir morar cada vez mais afastado? Então, é uma dificuldade dessa futurologia, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos com a tecnologia para entender para que lado a gente vai na construção, né? Legal. Pensar onde a pessoa vai estar, né? Onde o ser humano estará, né? O ser humano está regressando tem muita gente voltando, né? Para o interior. Ainda mais agora com o trabalho remoto, né? Eu sou um deles, né? Eu fui para Porto Alegre para estudar, fui para São Paulo para morar, e eu fui voltando, e hoje estou de novo no interior de uma cidade de 100 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, né? E ninguém me tira mais daqui, né? No máximo eu vou para um lugar menor, não para maior. Arthur Clarke, tem um vídeo do Arthur Clarke, que escreveu aquele filme lá, 2001, Odisseia no Espaço, que ele fala, em 1950 e pouco, ele fala que no futuro as pessoas iam voltar para as suas origens, porque elas vão poder fazer reuniões remotamente, não tinha nem internet naquela época. É o que está acontecendo, né? Isso aí. Estamos agora nos aproximando do final desse bate-papo, mas para a gente encerrar com chave de ouro, a gente tem um momento aqui no nosso podcast, que é o Tecno Dicas, e a gente convida vocês a compartilharem alguma sugestão de leitura, de livro, filme, algo que vocês acreditem que seja interessante para compartilhar com quem está acompanhando a gente. Começar, Mari? Pode ir, vamos ver se eu selecionei 2 livros vai aqui. queimar largada com as minhas dicas ou não. Não, porque foi eu que te dei o livro, então eu posso. Eu sou muito fã do Maurício Benvenuti, Desobedeça. Para quem está só ouvindo, Maurício Benvenuti, Desobedeça. É muito interessante pensando como carreira, então ele traz um framework aqui de mudança realmente, de pensar em si, como construir uma carreira pensando em, como é que eu vou me autopromover, como é que eu vou usar as redes sociais para promover, e até, de certa maneira, ser um pouco egoísta e entender para onde eu quero ir, como eu vou usar a empresa para me alavancar. Então, é muito interessante como carreira. E segundo, um pouquinho mais técnico, esse aqui, eu leio a cada 6 meses, eu leio de novo, Criando o Segundo Cérebro, do Thiago Forte, que ele traz um framework muito mais de como a gente organiza os nossos dados e que vão ser muito importantes para inteligência artificial, ou seja, onde é que eu guardo
o meu arquivo, onde é que eu guardo um stories que eu achei muito legal, onde é que eu guardo aquele print que eu tirei, ou aquele áudio interessante de alguém. Como é que eu faço essa organização em pastas dentro do meu computador ou numa nuvem, para um dia eu conseguir resgatar tudo isso? E em breve a gente vai precisar disso. No momento que a IA puder ler todas as minhas informações, que estão, seja dentro do meu computador, seja numa nuvem, onde eu preciso ter isso organizado para eu conseguir trazer as ideias que eu tinha anteriormente. Então eu gosto muito dos dois, que é do Maurício Benvenuti e do Thiago Forte, que são livros bem interessantes. Putz, tu pegou a dica do Thiago Forte que eu daria, mas realmente foi um livro que a primeira vez que eu li mudou um pouco a minha forma de pensar, e talvez trazendo para um case prático, eu sou fã do Notion, uso muito ele na vida pessoal, não só profissional. E depois que eu comecei a entender que a forma que eu tirava as coisas da minha cabeça e armazenava ali poderiam ser facilmente acessadas e organizadas, com a IA ali dentro já, então possibilita encontrar alguma informação muito fácil, mudou completamente, porque impossível a gente conseguir guardar tudo na cabeça nos mínimos detalhes, então a forma de estruturar a informação faz total diferença para o momento que tu precisa dela, né? Às vezes eu vejo algo interessante que eu não preciso me aprofundar agora, pode ser no mês que vem, no próximo semestre, e isso já fica armazenado ali daquela maneira. Então, não para focar só em livros, e talvez uma dica de ferramenta, a gente comentou aqui sobre o Notebook LM, é uma ferramenta espetacular que a gente gosta bastante aqui dentro da ConstruFlow, inclusive, seja para estudar algum assunto, quando eu preciso analisar um volume alto de documentos, assim também. Ele gera facilmente um podcast sobre o assunto, então se eu não estou a fim de ler naquele momento, eu consigo sair escutando e já entender melhor. É muito bacana mesmo essa possibilidade de eu conseguir juntar vários bancos de dados diferentes, seja de forma escrita, um vídeo do YouTube, e interagir com eles e tirar insights em cima disso. Então, fica a dica aí do Notebook LM para quem não conhece, buscar conhecer. Eu até vou aproveitar, já que o Cícero falou do Thiago, não sei se vocês dois conhecem, mas vocês conhecem a ferramenta Obsidian? Sim, sim. Então, eu complemento, né, a nossa forma de pensar, ela não é tão linear. A ferramenta Obsidian, você coloca as suas ideias e vai conectando elas numa rede, que a gente chama de pensamento semântico, memória semântica. Então, é muito bom para exercitar, né, o lado criativo, que é o que a gente faz, né, fazer as conexões e associações entre as ideias. A ferramenta Obsidian, que ela é gratuita, junto com esse livro aí do Thiago Forte, dá para fazer muita coisa bacana. É incrível. Quando eu vi a primeira vez, eu usei como teste, só por ter adotado o Notion, mas é incrível aquele 3D das redes de conexões, a gente começa a ver assim, nossa, isso aqui se conecta nesse outro assunto interessante, né? Então, eu não consegui chegar lá para usar ela, mas eu gostei quando testei. Gostei. Bem, pessoal, foi um prazer recebê-los, Cícero, Mariana, Marina, Gibran também, que está aqui sempre com a gente, mas foi um prazer recebê-los aqui no Tecnotalks, Tecnocast, e sejam sempre bem-vindos, desejo muito sucesso para a ConstruFlow e que as pessoas continuem se desenvolvendo, né, e aprimorando os conhecimentos, assim como vocês estão trazendo o core de vocês e indo além com conhecimento, com inovação e com o que a gente tem disponível hoje e já pensando no futuro. Boa, muito obrigada, gente, pelo convite novamente. Estamos à disposição aí. Facilmente vocês nos encontram pelas redes sociais da ConstruFlow. Quem quiser conversar um pouco mais, estamos totalmente abertos. Obrigadão. Te agradeço bastante. Obrigado pelo convite. Gostou do episódio de hoje? Então fique ligado nas redes sociais da Tecno, que logo logo teremos mais informações sobre os próximos episódios e também sobre novidades, dicas e tendências sobre IA, inovação e tecnologia. Até os próximos. Tchau, tchau.